Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. O tema de hoje é leitura, gente. Eu gostaria de partilhar com os meus amigos professores e especialmente com os meus alunos e com quem mais quiser chegar. Uma reflexão de um escritor que eu considero muito interessante, que é o Daniel Pennac. Essa reflexão está contida no livro Como um Romance, que está bem aqui na minha mão. É um livro sobre leitura, gente, que de fato a gente lê como um romance, de tão gostosa que é a leitura, né? É uma reflexão, como eu disse, e ele apresenta nesse trabalho aquilo que ele chama de 10 direitos imprescritíveis do leitor. E é basicamente desses direitos que eu vou tratar. Se você gostou do tema, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário. Você já sabe como é que funciona, né? Para melhor conduzir a nossa conversa, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eis aí a referência completa do livro do Pennac, que é editado aqui no Brasil pela Rocco. E o livro é encantador, gente. É encantador porque começa logo com uma proposição que te arrebata. Para quem é amante da leitura, para quem é militante da leitura, para quem acredita que a leitura é um instrumento de melhoria do mundo, é um livro que, na primeira página, já prende, já conquista. Eu coloquei a proposição inicial, é o início realmente do livro, que diz o seguinte: o verbo ler não suporta o imperativo, a versão que partilha com alguns outros, o verbo amar, o verbo sonhar. Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá, me ame, sonhe, leia logo o que diabo eu estou mandando você ler. Vá para o seu quarto e leia. Resultado? Nulo. Essa é a primeira constatação que a gente pode confirmar com a nossa experiência do dia a dia, seja na sala de aula, seja em outros contextos em que a gente atua, em que a gente vive. Quanto mais você manda o sujeito ler, mais resistente ele se torna em relação a se entregar ao encantamento arrebatador que a leitura pode exercer sobre nós, quando há, evidentemente, uma receptividade. Isso já nos coloca, como educadores, uma reflexão muito significativa. O que fazer para que o nosso aluno goste de ler? O ponto de partida, evidentemente, é muito óbvio. Como professores, nós devemos gostar de ler. Eu até brinco com as turmas, especialmente de professores ou de aspirantes a professores, quando eu atuo junto com esse povo, que um professor que abre a boca para dizer que não gosta de ler, gente, é similar em termos de absurdo a um médico que abre a boca para dizer que tem medo de sangue, que tem aversão a sangue. A coisa é por aí. Tendo essa percepção de que a leitura, quando é obrigatória, se torna aversiva, é importante o professor atuar de outra forma, né? Exercendo realmente não a prescrição, mas sim a sedução, né? Você, como professor, tem que encantar o seu aluno, seduzir o seu aluno para que ele abra as portas da sua vida para o livro, para a leitura. E o Pennac, nessa tarefa de nos conscientizar a respeito da natureza da leitura, a respeito da importância da leitura, apresenta na sequência do seu livro. Aliás, é o que ele coloca aqui na quarta capa, esses ditos direitos imprescritíveis do leitor. Eis aí os direitos imprescritíveis do leitor, gente, tal como mostrados pelo Pennac. O direito de não ler é muito evidente, né? Não precisa nem comentar. Lembrando que esses direitos só funcionam devidamente se você tiver consciência de que possui esses direitos. É que nem direito do consumidor, gente. Então, você como leitor tem o direito a não ler. Se eu sou um educador, eu vou procurar não impor uma leitura para o meu aluno. Se é para ler, ele vai escolher o livro dele. E se ele não quiser ler?
Esse é um problema dele, né? Mas que tenha consciência de que muita coisa na vida é uma questão de escolha. E a gente tem que arcar com as consequências da nossa escolha, né? Então, se você deixar de ler determinado texto, você vai perder uma coisa ou outra, e depois não tem como você responsabilizar os outros pela sua opção. O segundo direito, o direito de pular páginas. Gente, eu acho muito gostoso. Eu faço muito isso, especialmente com os livros que eu estou relendo, né? Eu já estou só passando por ele e tal. Então, está todo marcado, né? Meu livro é todo marcado. Eu faço muito isso. Em relação a livros de outra natureza, narrativas, por exemplo, eu também pulo muitas páginas. Mas é porque eu tenho uma mania meio curiosa no tocante ao meu exercício com a leitura. Olha, o livro que eu já nem sei se eu li todo, né? O livro a respeito do qual tem até um vídeo aqui, que é o do Mia Couto, Na Berma de Nenhuma Estrada. É esse livro aqui. O primeiro conto, não foi o primeiro, mas um dos primeiros contos que eu li foi o Prostituição Auditiva. E aí, na hora, bateu uma empatia com esse texto, gente. Eu resolvi compartilhar com o povo as minhas observações e surgiu um vídeo que eu considero um vídeo bem interessante, vai ficar indicado aqui. Esse livro aqui, eu fui abrindo, eu faço assim, ó. Eu abro no meio, escolho um conto, e aí no outro dia eu escolho outro conto, na outra hora eu escolho outro conto. Livro de conto, raramente eu leio corrida, porque eu leio mais de um livro de contos ao mesmo tempo, né? Então, eu adoro fazer isso. Isso é um negócio honesto, gente, né? Não é você pular página. Isso também pode acontecer. Às vezes tem uma descrição muito grande e aí você não está num dia bom para ler uma descrição extensa, né? E aí você vai pulando, não, eu quero direto para a ação. Esse é um direito que você tem. Obviamente, se você é um leitor mais experimentado, você sabe que aquela descrição tem uma conexão com o geral daquela obra, né? E aí, mas se você quiser pular, você tem esse direito. Terceiro direito, o direito de não terminar um livro. Eu sou o tipo de leitor que não se tortura com a leitura de um livro. É óbvio que isso é muito contextual, né, gente? Há livros que você é obrigado a ler, por exemplo, para dar aula. E aí não dá para se furtar ao compromisso que você tem de ler aquele livro para preparar a sua aula. Mas há livros que eu leio por interesse particular, né? E aí, se não está acrescentando, se não está agradando, eu não tenho o menor constrangimento em deixá-lo de lado, gente. Menor mesmo. E esse é um direito que eu tenho. Eu tenho plena consciência desse direito. Você também, como leitor, deve ter. O quarto direito, o direito de reler. Os livros que eu amo, gente, eu releio inúmeras vezes, não sei lá quantas vezes. Tem um livro que eu leio pelo menos uma vez por ano. Acho que nos últimos 2 anos eu não reli, porque não estava em sala de aula. Mas sempre que estou em sala de aula, eu adoro utilizar essa obra. E acho que nos últimos 20 e poucos anos eu li pelo menos uma vez a cada ano, à exceção desses últimos 2 anos que eu não tive tempo realmente de pegar nesse livro. Aliás, peguei para citar, né? Que eu estou me referindo ao Vidas Secas do Graciliano Ramos. Eu vou preparar um vídeo maravilhoso a respeito. Maravilhoso talvez seja exagero, né? O meu ponto de vista. Mas um vídeo interessante a respeito dessa obra, que é uma obra que eu respeito, que eu aprecio, que eu adoro mesmo. Então, eu releio os livros que eu adoro, gente. Os do inglês de Souza, até por conta do compromisso com a minha pesquisa, eu já não sei quantas vezes eu reli. Incontáveis, na verdade. Tá? Portanto, leitor, se você gostar de um livro, não fique envergonhado de ter que ler novamente. É muito Heráclito isso, né, gente? Você nunca se banha 2 vezes no mesmo rio. O rio não é mais o mesmo, e você também não é, porque você já está crescido da experiência do banho anterior. Assim é a releitura de um livro. Sempre a gente encontra coisa nova. Tem um vídeo que eu estou preparando a respeito do Milton Ratum, O Relato de um Certo Oriente. É uma obra que eu já li, acho que umas 4 vezes, e eu resolvi reler para fazer o vídeo com mais consistência, né? E olha que eu tenho um ensaio que eu considero um ensaio significativo a respeito dessa obra, mas eu quero ver de forma diferente, né? Até porque, por exemplo, quando você lê um texto para produzir um artigo, é diferente de quando você lê o texto
pensando nessa outra dinâmica de exposição, né? Então, é um livro que eu estou relendo devagar. Não era o ritmo que eu gostaria de imprimir a minha leitura, mas pelo excesso de afazeres, está um pouquinho travada, né? É uma provocação que eu tive a partir de uma postagem que o meu amigo Paulo Nunes fez no Facebook, né? Então, o Milton Ratum é o escritor que eu admiro. E ele ainda não apareceu aqui no canal, né? Poxa, estou entregando todo o ouro, gente. Mas esse é um direito que eu tenho também de antecipar as coisas aqui do canal. Vamos para o próximo direito, né? O direito de ler qualquer coisa. Isso aqui é muito significativo, até porque tem muita gente preconceituosa em relação às leituras, né? Por exemplo, eu sou um sujeito que lê revista em quadrinhos, gente. Não tenho o menor constrangimento também em dizer isso. Eu adoro ler tirinhas, tem umas coisas programadas aqui envolvendo tiras, né? E aí, poxa, é uma coisa que eu aprecio, né? E, bom, tem gente que, puxa, mas o Paulo, um intelectual, blá, 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 aquela coisa de bobagem, gente, né? É claro que eu não consigo mais ler como uma pessoa comum, né? Eu sempre leio pensando em como é que eu posso utilizar aquilo de alguma forma para o meu trabalho, para a minha pesquisa, para a minha produção. Eu sou um cientista, gente, né? O meu lema, maluco, porém cientista, né? E aí tudo que cai nas minhas mãos é passível de se transformar em objeto do meu trabalho. Invariavelmente se torna parte da minha formação, mas nem sempre que eu leio a respeito de um assunto eu vou escrever a respeito a propósito dele, ou eu vou apresentar um vídeo a propósito dele, ou uma aula também, né? Então tem leituras que a gente faz para a gente e você tem o direito de ler o que você bem entender. É o direito ao bovarismo, né? Esse é o único direito, gente, que precisa de uma explicação mais cuidadosa, digamos, né? O bovarismo é uma alusão à famosa personagem do Gustave Flaubert, que é Madame Bovary, a Emma Bovary. Ela, para quem não sabe, era uma leitora inveterada, ela lia, o marido trabalhava demais, era médico, né? No interior da França, e trabalhava demais, e ela ficava sempre em casa, e a distração dela era ler. E chegou a um ponto em que ela passou a viver as aventuras amorosas similares às das personagens dos romances que ela lia, né? Então, no final das contas, gente, o que o Pennac explicita em relação ao direito ao bovarismo é o viajar na leitura, é o suspirar com a leitura. Eu tenho uma certa reserva em relação ao bovarismo, porque, de certa forma, a minha argumentação se choca com um outro direito, que é o direito de ler qualquer coisa, né? Porque eu considero que a formação significativa de um leitor não pode se basear somente num gênero, senão a gente pode sofrer daquilo que eu particularmente chamo, já publiquei isso no livro chamado Mito e Educação, Mitologia Grega na Sala de Aula, eu chamo de complexo de Don Quixote. No texto do Don Quixote, o Cervantes é muito expresso. O personagem, o protagonista, lia tanta novela de cavalaria que o cérebro dele secou. Então, ele passou a viver dentro de uma novela de cavalaria, né? Então, partindo desse princípio, a gente pode deduzir que um sujeito que, por exemplo, leia muito romance romântico pode andar suspirante por aí. Alguém que lê muita narrativa de suspense pode esperar a qualquer momento uma revelação, né? Por exemplo. Alguém que lê narrativas deixa eu pensar aqui, narrativas eróticas, de repente pode ficar um tanto quanto pervertido, né? Então, aí, qual que é o barato, gente, da formação de um leitor, formação assim pesada, é você ler de tudo, né? Eu, portanto, acrescentaria aí um 11º direito, que na verdade é um desdobramento, né, do quinto direito, é o direito de ler qualquer coisa, e você tem o direito de ler todas as coisas. Isso sim daria mais suporte para a gente fugir da forma mais estreita do bovarismo ou do complexo de Don Quixote, né? Mas o bovarismo é interessante, gente. Eu pego um livro, eu não fico nesse planeta.
Eu não fico nesse tempo, eu não fico nesse mundo, eu viajo com o texto. Eu entro no texto, né? E isso traz benefícios para a minha forma de avaliar a narrativa. Experimenta, gente. Vamos agora ao 7º direito, né? Que é o direito de ler em qualquer lugar. Isso aqui é maravilhoso, gente. Eu sou um sujeito que anda com um livro para cima e para baixo, então eu nunca perco tempo numa fila. Eu sempre tenho um livro na minha mochila. Certa vez eu estava lendo um livro extenso, relendo, na verdade, né? Era o livro da Camille Paglia, chamado Personas Sexuais. Eu já li várias vezes esse livro. É um livro sobre crítica da arte, história da arte, tem muita filosofia também. É um livro bem interessante. É o livro interessante dela, né? Tem um outro sobre as vampas lá que eu não achei legal, não. Tá? E aí eu estava na fila do banco, não vou dizer o nome do banco para não fazer comercial, mas era uma fila assim infernal, gente. Eu li um bom pedaço do livro. E aí eu escutei certinho, com o ouvido biônico, né? Uma moça dizendo, esse aí quer se aparecer com esse livro. Puxa, gente, que absurdo, né? A pessoa, podendo aproveitar aquele momento também para fazer a sua leitura, estava recriminando, discriminando quem estava fazendo o que ela não fez. Isso é muito engraçado, porque toda vez que você pega, por exemplo, um livro num espaço público, você é olhado como um alienígena. Chato isso, né? Deveria ser o senso comum. Você parou para esperar o ônibus, puxar o seu livro, começar a ler. Não, o pessoal puxa o celular. Aí vem o bandido e... Nunca vi um ladrão passar correndo e puxar o livro de uma pessoa. Nunca. Né? Vamos adiante. O 8º direito. O direito de ler uma frase aqui e a outra ali. Eu adoro fazer isso, por exemplo, num livro que eu tenho dos aforismos do Oscar Wilde, que o aforismo é um tipo de gênero que é feito para, quando colocado em coletânea, né? É feito para você ler realmente dessa forma, né? Saltando, não há uma sequência. Você vai fazendo o seu ritmo, né? Exercendo os vários direitos que você tem aqui de pular página, de, né, ler uma coisa aqui, outra ali, né, pular frases, bom, unindo várias coisas que tem aqui. O 9º direito. O direito de ler em voz alta. É muito interessante ler em voz alta, gente. Eu digo para os professores com os quais eu trabalho que há coisas que você tem que fazer. Por exemplo, você tem, a bem da boa produtividade do seu trabalho e da boa formação dos seus alunos, você tem que ler, pode e deve, né? Ler para os seus alunos e ler com os seus alunos. É impossível você ler pelos seus alunos, né? A leitura tem um limite de uma experiência que passa a ser pessoal e intransferível em determinada medida. Todo mundo tem que fazer o seu exercício próprio de leitura, né? E aqui no canal eu tenho começado a fazer esse exercício de ler para os inscritos, né? Que é o lance do audiobook, né? Só não é audiobook porque a pessoa fica vendo a minha fuça, né? Mas eu leio, já fiz isso na terceira margem do Rio do Guimarães Rosa. Em outros trabalhos, eu fui lendo e comentando, talvez assim dificulte um pouquinho mais a percepção do enredo, mas no Guimarães Rosa eu resolvi ler o texto na íntegra e depois fazer um outro vídeo só para fazer a análise, né? Então, eu vou apresentar mais exercícios aqui de pura e simples leitura. Eu só vou ler os textos e, ao final, se tiver assim, um pouquinho de vontade, ou se achar necessário, eu vou comentar. Mas, a rigor, é ler o texto para as pessoas. Esse é um direito que eu tenho, de ler em voz alta. E, olha, a gente pode acrescentar um outro direito aí, de ler qualquer coisa? Pode ser, mas a gente também tem o direito de escutar qualquer coisa, porque escutar a leitura de um livro também é uma forma de leitura, gente. Eu adoro desenvolver esse tipo de trabalho, eu adoro que leiam para mim, né? Então, eu escuto leitura de livros aqui, né? Utilizando essa ferramenta maravilhosa disposta aqui pelas tecnologias digitais. E o último direito, gente, é o direito de calar. E em relação a esse, eu não vou comentar nada, eu vou me dar o direito de calar. Tá vendo?
Como é que funciona? Povo, esse é o conteúdo que eu gostaria de apresentar, de partilhar com as senhoras e com os senhores hoje. Fico muito feliz de poder fazer isso com um número maior de pessoas, que não seja o número de professores ou de estudantes com os quais eu lido na sala de aula. Essa ferramenta aqui tem me proporcionado esse recurso, né? Essa satisfação. Então, para a gente ampliar o resultado desse trabalho, que é um trabalho feito com muita seriedade, com muito empenho, com muito interesse realmente de acrescentar na formação das pessoas, eu pediria a você que é inscrito aqui no canal, a você que já conhece o trabalho, que indique o que a gente desenvolve aqui para outras pessoas que talvez tenham o mesmo interesse, ou então pessoas que você considere que estejam necessitando assistir aulas, né, com o intuito de aperfeiçoar a sua capacidade de leitora, de ampliar a sua cultura geral, enfim. E as pessoas que amam arte, gente. Esse é um canal de arte e cultura, então todas as pessoas que têm o compromisso com esses dois grandes recortes que abarcam muita coisa, serão sempre bem-vindas. Aliás, aqui todo mundo é bem-vindo, né, gente? Acho que todo mundo pode acrescentar, mas especialmente o trabalho aqui desenvolvido pode acrescentar na formação dessas pessoas. E eu gostaria que todo mundo fizesse um comentário, né? Porque é no comentário que a gente interage, que no comentário que a gente pode acrescentar camadas novas de leitura. E eu respondo a todos os comentários, gente. Eu tenho muita satisfação em responder a todos que escrevem aí debaixo dos vídeos, porque, na verdade, quando a pessoa escreve, ela tem o interesse de ter um retorno, né? E, assim como quando eu faço um vídeo, eu tenho interesse de saber o que as pessoas acharam, né? Então, deixar um like é uma forma de dizer que gostou, deixar um dislike é uma forma de dizer que não aprovou, né? Mas o comentário é bem mais amarrado, né? As pessoas conseguem se expressar de modo mais detalhado, de tal forma que podem acrescentar, podem corrigir alguma impropriedade que eu tenha dito. Isso pode acontecer, né? E é muito mais interessante para mim. Adoro responder, adoro ler os comentários e responder, sempre com muita educação, com muita gentileza, porque ninguém merece ser destratado, né? A gente vive um momento em que a estupidez parece que está na moda, já disse isso várias vezes aqui, e esse é um trabalho desenvolvido no sentido de combater esse vírus da ignorância, a ignorância em todos os sentidos. Portanto, se você partilha desse mesmo pensamento, agradeço pela sua companhia aqui e agradeço mais ainda se você puder indicar o trabalho para outras pessoas que venham também a acompanhar esse trabalho, a se inscrever no canal, para a gente conduzir as ações de modo a atingir o máximo possível de pessoas, porque eu confio no meu trabalho, eu tenho certeza da relevância dele, mas isso não é o suficiente, isso precisa chegar até as pessoas. E eu conto com o apoio das senhoras e dos senhores para a gente alcançar esses objetivos. Muito grato pela paciência, pela atenção, pelo carinho que as pessoas têm demonstrado em relação ao trabalho que eu venho desenvolvendo. Deixo um abraço aqui para todos os professores e para todos os estudantes. No momento, eu não conheço os meus alunos pessoalmente, a maioria deles, né? Porque as aulas estão acontecendo de modo remoto, né? Então, como eu estou voltando ao meu trabalho na rede estadual de educação do Pará, eu conheço poucos alunos, mas já tive contato com alguns, foi um contato muito produtivo. Né? Um abraço para os meus alunos do Colégio Augusto Meira. Deu para perceber uma sede de saber, uma sede de crescer. Eu aposto que alguns estão vendo esse vídeo. Comuniquem para os outros que eu deixei um forte abraço para todo mundo. Né? E leiam o livro do Daniel Pennac, porque é um livro maravilhoso, gente. Grande abraço, por hoje é só. Tchau, tchau.